Você sabia que a reforma do Código Civil, atualmente em discussão no Congresso Nacional através de um corpo de juristas especializados, pode trazer grandes mudanças nas relações civis, mas principalmente no planejamento sucessório familiar? Essas e outras questões nós trataremos neste episódio do Evotalks, então venha conosco para entender um pouco dessas mudanças, como isso pode afetar o patrimônio familiar, mas principalmente como as relações sociais podem mudar a partir dessa reforma profunda na nossa legislação. Eu sou Ranieri Genari, advogado e gerente da área tributária da Evo Inc., especialista em direito tributário. Aqui ao meu lado temos o Luiz Felipe Baggio, cofundador da Evo Inc., diretor de operações e especialista em planejamento sucessório e family office. No episódio de hoje a conversa é bem séria e urgente. Estamos diante de uma proposta de reforma do Código Civil que pode redefinir tudo o que nós sabemos e conhecemos sobre herança, contratos familiares e proteção patrimonial. Para nos ajudar a entender um pouco mais dessas implicações dessa grande mudança, recebemos o Dr. Orlando Henriques, advogado com ampla experiência em direito civil e membro da comissão da OAB de Ribeirão Preto. Dr. Orlando, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Doutor, é um assunto delicado por muitos aspectos, por muitas razões, e é um assunto historicamente necessário, pelo menos na minha forma de ver. A reforma do Código Civil, sobretudo em se tratando de uma reforma que impacte tanto assim as dinâmicas sucessórias e os direitos sucessórios do nosso código, da nossa legislação. Eu gostaria de propor que a gente até primeiro cravasse alguns pontos em comum, alguns common grounds, assim. Claro. Primeiro de tudo, estabelecer para quem está assistindo a gente que não existe um texto oficial e aprovado, ainda é um projeto, né? Então, tudo aquilo que a gente tratar, ou praticamente tudo aquilo que a gente tratar, claro que não tende a ser completamente desconsiderado, afinal já existem diretivas, né? Existem matrizes para que esse projeto transcorra, uma razão legal para que ele seja da forma que ele seja redigido, mas tudo o que a gente falar basicamente está sujeito sim a sofrer alterações conforme o projeto caminha. Né? Então, e eu acho que um outro ponto comum, talvez não tão comum, mas um ponto que deve ser estabelecido, talvez seria nós ponderarmos um pouco a respeito do histórico do direito sucessório no Brasil, e eu gostaria de propor que a gente analisasse, e eu queria saber a opinião do senhor, se o senhor também enxerga da seguinte maneira o perfil do sucessor e do sucedido. Se a gente analisar o Código Civil de 16, por exemplo, em sede da sua edição e da promulgação, nós vamos olhar o sucessor normalmente como alguém que dependia da herança, do patrimônio sucedido para viver. Porque normalmente nós iríamos olhar ali para um sucedido, uma sucedida que morreu, né, que iria ser sucedido numa idade não tão avançada, normalmente até muito jovem se comparado aos padrões de hoje, e nós vamos ver ali o sucessor recepcionando o patrimônio muitas vezes antes dos 20 anos de idade. E muitas vezes é um patrimônio até para subsistência, é a área em que a família cultivava ali um feijão, um arroz, ou às vezes até uma cultura para venda, um algodão, alguma coisa assim, mas era realmente para viver. Sem aquele patrimônio, os sobreviventes, né, da família passariam muitas dificuldades, né? E quando a gente olha as regras que dinamizam a sucessão, como até então
se tem, porque pouquíssimo mudou, na verdade, na redação de 16 para o Código de 2002. Houveram mudanças, mas elas não foram mudanças estruturais. Elas foram tentativas de atualização e, na minha visão, até para alguns tópicos fizeram jus e para outros nem tanto. E o que eu, pessoalmente, vejo como um grande avanço na tentativa de atualizar a legislação sucessória no Brasil é enxergar com mais realidade esse sucessor. O sucessor de 2025, ele, na maioria dos casos, não é um sucessor que depende do patrimônio para viver, do patrimônio, né, Herdado, né? Herdado, perfeitamente. Por exemplo, o sucessor hoje não tem 17, 20 anos de idade. Na média, ele vai ter seus 40, 50, talvez 60 anos de idade. Um perfil bem diferente. Um perfil bem diferente. Já está, muitas vezes, com a vida completamente estabilizada. Tem até neto. Espera-se, né? Espera-se, né? Idealmente, né? Idealmente, ele está bem estabilizado. Não está devendo para ninguém. Ou está devendo muito pouco. E o patrimônio dele, na realidade, ele próprio, quando está recepcionando, né, o herdeiro, o sucessor, hoje em 2025, muitas vezes quando ele recepciona o patrimônio do seu pai, da sua mãe, enfim, de quem quer que esteja legando a ele o patrimônio, muitas vezes ele próprio já está em idade para começar a se preocupar como ele vai fazer a sucessão do próprio patrimônio, né? E, em linhas gerais, como que o senhor enxerga essa dinâmica? O senhor enxerga esse mesmo movimento, né, de atualização por conta dessas diretrizes? Como que o senhor vê isso? Bom, o direito ele tem uma característica, né? Ele é sempre resistente ao tempo. Quando a gente está lá na faculdade, a gente estuda lá a origem do direito, como que as leis são formadas, são os costumes. Uhum. Só que eles são sedimentados, eles se mantêm e a sociedade evolui. Então, quando a gente olha a evolução, por exemplo, nos últimos 100 anos, que levou à atualização do Código de 2002, nós tivemos um ritmo. Quando a gente olha os últimos 20 anos, é outra coisa. Tá? Então, são em todas as áreas. A relação das famílias mudou, a relação do casamento mudou. A internet, que não era uma coisa assim tão séria, agora é basicamente um direito fundamental, né? Hoje ninguém vive sem conexão com a internet. Os negócios são conectados, você tem ativos digitais que ninguém realmente se preocupava com isso antes e hoje já estão na reforma, porque tem valor relevante. Então, o que eu acredito, né? A equipe que foi montada para fazer essa nova proposta de código se preocupou com duas coisas. Primeiro, o código anterior aliás, o código vigente, né? Sim. Ele já é ele já veio desatualizado. Defasado. Ele não era tão revolucionário quanto poderia ter sido. Perdeu-se uma oportunidade ali Sim. naquele momento já, Sim. né? Por várias questões, né? E também é um código que vai ter que perdurar incertezas que nós temos no futuro. Como vai ser a sociedade nos próximos 15 anos, nas suas relações? De todos os níveis, familiares, trabalho, porque o direito civil regula basicamente tudo que rege os particulares, né? O conceito de família não está mudando o tempo inteiro, né? Mudou. Sim. Né? Por exemplo, uma mudança importante que nós tivemos, né, ao longo dos anos, comunhão universal, comunhão parcial. Fazia todo sentido 50 anos atrás se falar em comunhão universal, porque os casamentos duravam a vida inteira, porque era uma tradição da época o marido ser o principal provedor, inclusive ele ter os bens registrados no seu nome. Exato. Inclusive tinha uma curiosidade que a esposa podia adotar o CPF do marido. Não sei se vocês já pegaram algum caso desse, eu já peguei, é muito curioso. Você se assusta quando você descobre que eles têm o mesmo CPF. Isso na década de 50, na década de 60. Ou seja, ela não tinha nem em tese personalidade própria. Porque ela era totalmente atrelada. Sim. E a sociedade hoje não é essa. Nós temos cônjuges independentes, financeiramente, que trabalham, que constroem patrimônio. Né? Então, nosso caminho, eu particularmente brinco, né? O regime da separação de bens é o melhor. Porque na sociedade atual é o que dá mais liberdade para as pessoas. Mas você acha que, desculpa interrompê-lo, Claro. mas assim,
como o direito ele segue os costumes, né? Mas ele também sempre seguiu muitos dogmas Sim, cristãos, sim. judaico-cristãos, podemos Sim, dizer sim, assim, sim. né? Então, pensando quando você disse o fato do CPF ser único, né? A gente vai de encontro a que eles serão Do casamento ambos uma só indissolvível. carne, É né? a morte Que a Bíblia separa. diz. Exato. E agora, olhando para nós, é quase que assim, na própria conjunção do casamento, aceita-se a ideia da separação. Não, por exemplo, essa semana eu vi uma situação de um casal que está aguardando a anulação de um casamento anterior para contrair núpcias. Entendi. Porque a igreja concorda com a anulação. Demora, mas faz. Sim. E há 50 anos atrás isso não acontecia. A não ser que você provasse por aquelas hipóteses muito específicas, né? Era casamento até a morte, acabou. Não tem divórcio, se divorciar, dependendo da sua religião, não tinha um segundo casamento. Então eu digo, a evolução da sociedade ela é constante, né? E o direito ele sempre retrai muito. Então esse novo código ele vem pensando nisso. E essa figura do herdeiro, né, que nós vamos focar hoje, porque o código novo tem muitas ambições, então vamos focar nessa parte. Mudou também. Você colocou muito bem, né? Hoje, por exemplo, as pessoas não têm tanta perspectiva de realmente se aposentar. A idade produtiva não é mais dos 20 aos 40, 50 anos. Quem tem 60 anos está trabalhando e vai continuar trabalhando. E muito bem, né? Muito bem, Porque exatamente. a longevidade aumentou também. Sim. Então, não é raro nós termos hoje pessoas com 70 anos ativas no mercado de trabalho. Obviamente, com trabalhos mais adequados à idade. Mas isso também já é um fluxo da sociedade, né? E o herdeiro também já não é uma pessoa tão nova. Raras são as ocasiões que você vai ter um herdeiro recebendo um patrimônio com 20 anos. Mais em fatalidades, né? São fatalidades. Inclusive, um fato que comprova, ou que consubstancia muito bem esse contexto, é a frequência com a qual é viável você enxergar como via de planejamento sucessório, você pular uma geração, você fazer a transmissão dos avós para os netos. Justamente porque é muito comum os avós estarem no negócio, os filhos, pais estarem no negócio e os netos estarem já no negócio. E não de maneira simplesmente vem cá conhecer o negócio. Exatamente. Estarem de verdade tocando o negócio. Né? É um perfil completamente diferente. Completamente diferente. E também nós temos uma geração com menos netos. Né? Nós ainda somos as gerações que quase não tinha um irmão, 2. Exato. Hoje quem tem um filho único é privilegiado. não é mais raridade. Não. É quase a regra. Então talvez os netos seja mais fácil fazer a divisão, né? Um só. E quando nós tínhamos gerações que tinham 8 filhos. Por exemplo, os pais da minha esposa são 8 irmãos cada um. Tanto do pai quanto da mãe, que é uma geração de 70 anos. Né? A nossa geração hoje é 1 e olhe lá, talvez 2. Então isso afeta também a forma como está sendo pensado. Né? Não tem mais aquela figura do filho mais velho, que ele que vai cuidar de tudo. Pelo contrário, agora todo mundo vai receber. Ou pelo menos todo mundo tem essa capacidade, não tem mais situação. O estudo também, né? Nós partimos de uma época que a população brasileira não tinha graduação e hoje praticamente todos têm acesso. Né? Não tem o curso superior quem não quer. Então quem quer dar continuidade ao negócio da família tem aí uma infinidade de possibilidades. Tem muito mais condições de acessar muito isso. Mais condições. Então o código veio pensando nisso também. Como permitir que a gente já comece a integrar esses membros da cadeia sucessória no negócio em vida. Quer dizer, veio não, né? A gente espera que venha. Como provavelmente virá, mas talvez não venha. Alguma coisa muda, mas Sim, eu acho que a essência vai se manter. Né? Sim. Então, essa é uma situação que eu gostei bastante. A possibilidade da gente começar a trabalhar melhor com essa distribuição ainda em vida desse patrimônio entre gerações. De uma forma reconhecida pelo código, não buscando algumas artimanhas que subterfúgios, que inclusive hoje são objeto de autuações do fisco estadual pensando em TCMD, né? Por não estar muito claro. Exatamente. E é uma coisa interessante a gente pensar que quando a legislação, quando os negócios jurídicos que são realizados com absoluta boa-fé e simplesmente buscam promover ou uma qualidade de proteção patrimonial maior, ou até liberdade de contratar maior. Quando
a legislação base carece de recursos para que eu possa promover isso com instrumentos clara e inequivocamente previstos, e aí eu vou assim, figurativamente mas, o indivíduo que precisa ou que está buscando essa solução, ele acaba recorrendo a subterfúgios que não são ilegais, mas podem ser mal interpretados, e muitas vezes o são, e quando não são mal utilizados por pura ignorância e por não haver uma via efetivamente clara, aberta, transparente na própria legislação base, bom, a minha percepção, pelo menos, às vezes que eu me deparo com esse tipo de... ou vejo uma autuação, ou vejo relatos de alguém que foi autuado, ou vejo situações que foram realizadas num cliente anteriormente à nossa abordagem, de que certas operações que são lícitas, que são completamente viáveis, se você tiver um propósito negocial por detrás, a alma de negócio por trás daquilo que você está fazendo, uma substância muito substância efetivamente de negócio, né, econômica, seria inquestionável. Mas por conta dessa ausência da legislação, muitos negócios jurídicos que seriam completamente, e são completamente lícitos, passam a sofrer com uma certa pecha, ou sofrer com um certo estigma. Né? Por exemplo, a compra e venda, que aqui é o exemplo mais banal, mais trivial possível. Compra e venda intergeracional. É evidente. Especificamente, de ascendente para descendente. Ascendente porque o contrário nunca é um problema. Não, o contrário não é um problema. Mas vamos lá. É claro que deve acender um alerta aí para fiscalização, para pelo menos entender se aquilo está dentro do que o mercado praticaria. E, portanto, eu não vou ter uma perda patrimonial no sucedido, uma vantagem patrimonial no sucessor de maneira indevida, de maneira a só burlar, né, a tributação, por exemplo, da sucessão, né, do ITCMD no caso, principalmente. Mas eu já vi auto de infração que o bem até estava no valor que a legislação prevê que ele poderia estar. Mas e aí eu estou depreendendo, né? O fiscal jamais vai falar isso que eu vou falar aqui, porque ele vai o fundamento dele é um derivado, é um derivado do que eu vou dizer. Mas certamente o que motivou o auto de infração foi vou usar essa palavra para ser um pouco mais didático, um certo preconceito contra aquela operação, mesmo que ela estivesse lícita em questão de valor praticado, em forma, né? Não houve um vício formal, nem não um vício havia material. interposta pessoa, havia, nada. Completamente limpo, completamente público, inclusive. E o auto foi lavrado, o auto foi derrubado, mas ele existiu. Né? E eu acredito que a liberdade, que aí é um elemento, inclusive, muito presente, né, na proposta da redação do novo código, a liberdade de contratar, ela, creio eu, vai trazer a capacidade de sanear muitas dessas operações que hoje ocorrem, talvez limpar o nome, né, tirar o preconceito por trás dessas operações. Assim, aí chega num ponto, né, que no Brasil é delicado. Nós não ficamos felizes em ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós também temos um dos sistemas mais complexos de tributação do mundo. Então, eu brinco, se você perguntar para dois fiscais, eles vão te dar respostas diferentes sobre a mesma situação, muitas vezes. Com fundamentos distintos, né? Então, com essa modificação que nós estamos projetando aí para o futuro, com certeza nós vamos ter que ter modificações legislativas na esfera tributária também. Porque vamos trazer novas hipóteses. E qual que é a regra que se aplica? Então, com certeza, vir instruções normativas ou até legislações específicas mesmo. Mas você não acha que, doutor, você não acha que o timing
talvez ele esteja passando um pouquinho, ou talvez ele esteja até um pouco adiantado, porque a gente está aí às voltas, né? Já temos uma reforma tributária Sim. sobre o consumo aprovada, mas a gente tem o PLP 108 que está, para nossa surpresa, tratando inclusive de tributos patrimoniais, ITBI e TCMD. Aham. Talvez não seria então o caso de o legislador, sabendo que está em sede de uma reforma de Código Civil, que com certeza vai se resvalar em tributos patrimoniais, seria o caso talvez de desconsiderar essa parte e aguardar que isso acontecesse, porque senão nós vamos ter uma reforma aprovada, que depois ela necessariamente vai ter que ser modificada, ou então ela vai ser quase que inexequível, porque nós vamos ter novas situações que o Código Civil vai trazer, e que com certeza essa reforma não vai abranger, porque é algo novo muitas Mas vezes. eu né? te dou uma opinião sobre isso. Não é um problema. Porque não existe ramo do direito tão atualizado quanto o direito tributário. Nós temos reformas tributárias no tocar de caixa conforme for a demanda do governo, e aí eu estou pensando na Fazenda, Sim. né? E a boa vontade do Legislativo. Nós estamos agora mesmo tendo uma discussão aí com relação à IOF, né? Que foi hoje, nós tivemos uma Decisão liminar do lá ministro, do ministro Alexandre, né? isso. Para fazer a suspensão dos decretos. Então, É uma conciliação, né? pois muito, é, mas muito o que interessante. eu quero te dizer? Novos tributos estão sendo criados em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Eu te garanto que na vacácio do novo código, que geralmente é de 1 ano, todo um conjunto de novas medidas, novos arcabouços, novas formas de interpretação serão aprovadas em meses. Porque essa é a natureza do direito tributário do Brasil. Ele é rápido. Ele é a forma mais rápida em termos de atualização. Porque precisa ser. Afinal, o Estado depende daquela receita e ele tem prioridade nisso, né? Não quer dizer que vai ser uma boa reforma, que vai ser bem feita. Muitas vezes nós temos problemas disso, né? Leis não A bem celeridade estruturadas que acabam gerando interpretações dúbias e geram esses problemas de interpretação. Mas, pela sistemática brasileira, a lei tributária está sempre preocupada com hoje. Com a projeção de amanhã, então hoje eu vou mudar porque eu preciso chegar nessa projeção e ponto final. É cobrir o não cumprimento de lei orçamentária, muitas vezes. É político, né? É político. É sempre político. E inclusive, é um aspecto, um questionamento muito legal que você levantou, Ranieri, e o doutor Orlando comentou, é um fato que talvez corrobore, ou talvez seja mera coincidência, mas num ambiente legislativo, onde eu tenho o envolvimento de um pouco mais de 500 mil de legisladores para aprovar projetos e para pensar desdobramentos, né, por mais que não sejam todos eles que realmente tenham ali uma participação de protagonismo, é evidente que não, mas olha que interessante. Quando a gente desdobra, né, justamente a legislação que trouxe a autorização por lei complementar de tributação de bens no exterior, que trouxe a diretiva de padronização da tributação por tabela progressiva do ITCMD, e outras tantas medidas que resolveram causas de muitos autos frustrados no passado, né, por parte das fazendas estaduais. Quando a lei complementar entrou, né, foi publicada, na verdade, poucos estados se movimentaram imediatamente para começar um projeto de lei para incorporar nos seus decretos estaduais, na legislação estadual do TCMD, sobretudo, essas alterações. O estado de São Paulo, posso estar sendo impreciso no que eu vou falar, mas foi o primeiro. Eu sei que, se não foi o primeiro, foi com certeza um dos, porque na semana seguinte, se eu não me engano, ou na segunda semana, enfim, depois da publicação, já havia o PL 7/2024, que é o que está na Alesp paradinho, quietinho, no canto dele, mas até ser conveniente. Né? Até ser conveniente. Esse é o ponto. Eu acredito que ele vai acompanhar muito o que acontecer no PLP 108. A minha visão, pelo menos, né? E bem lembrado, eu não lembrava o número do projeto que estava na Alesp, mas eu sabia dele, e a minha sensibilidade é que
como também no PLP 108 vão ser tratadas algumas questões ali que talvez impactem essa legislação, talvez ele só destrave quando já tiver o relatório, pelo menos, apresentado da 108, para que eles incorporem ali, talvez, algumas expectativas, né? Porque são situações, por exemplo, está sendo discutido agora em sede do PLP 108, o que é um grande patrimônio que, por conseguinte, estará sujeito à alíquota máxima do ITCMD. A gente não tem ainda essa definição. E nunca vai ter, né? E ao porque que isso parece... é igual ao mínimo existencial. Exato. Ele é um conceito e não um número. Exato. Como é que você consegue, do ponto de vista tributário, transformar em conceito em base tributável? Eu acho isso bem difícil, né? Para não dizer impossível, né? Porque a gente precisa de critérios os mais materiais possíveis. O nome é critério material, porque eu preciso conseguir materializar aquela base ali. Mas me parece interessante o ponto de vista de alguns deputados, inclusive, que deram entrevista, que agora eles estão em recesso, então alguns dão entrevista para explicar o que ficou de matéria pendente, né? E eles disseram que a sensibilidade é que isso vai ser colocado como um dispositivo interpretativo que vai deixar para os estados definir o que é grande patrimônio, que me gera, assim, bastante insegurança, porque... Nós vamos ter aquelas tabelinhas de UFESPs... Né? Como nós já temos para diversas legislações. E no próprio PL já está prevendo uma tabelinha de UFESP também. Exatamente. Exato. Que é a saída para deixar os estados fazerem o que eles querem com relação a números. E, inclusive, na prática, inviabilizar a ideia da tabela progressiva. Sim. E isso daí é engraçado, é engraçado. Sim. E a gente volta, interesse político. Né? Eu falo assim com convicção, é muito difícil você acreditar num parlamento que vai realmente aprovar medidas que são prejudiciais a seus membros. Sim. Né? Ele tem uma origem eleitoral, né? Ele não pode abandonar essa origem, senão ele não se reelege. Então, assim... Custo político é muito alto. Existe um custo, existe uma questão de interesses, né? A gente não vive num mundo altruísta, em que nós temos ali legisladores que pensam numa utopia das regras da governança. Eles têm interesses, eles têm lobbies. Então, isso sempre pauta, né? Então, acaba acontecendo isso. Nós vamos pegar, como geralmente acontece, pegamos um certo nicho, ele é tributado, e aí nós afastamos o mais pesado daqueles nichos que nos interessam. É o que a gente vê. Justo. E até pegando um gancho na questão do o que é subjetivo e que promoverá, né, assim, o Ranieri destacou muito bem, assim como o senhor, que a legislação tributária, ela precisa ser objetiva. O tributo é número, né? O tributo, claro, o tributo tem conceito, mas o tributo em si, como obrigação principal, ele é número. Ele precisa ter no seu critério quantitativo, no seu critério de volume, a base de cálculo, que é um conceito, mas uma alíquota que é inequivocamente um número, e que eu vou, para eu poder saber com segurança o que é que eu vou dever quando eu praticar aquele fato gerador. Mas sabendo que a construção do que um dia será efetivamente objetivo passa por algumas peneiras de subjetividade do próprio legislador, evidentemente, fazendo uma projeção de intenções, né? Seguro que todos sabemos aqui, talvez você em casa também saiba, um dos coordenadores do projeto, né, do Código Civil, da reforma do Código Civil, é o jurista Flávio Tartucci, que inclusive foi meu professor. Obrigado, doutor. Inclusive, obrigado pelo manual. Eu participei de uma aula dele, a primeira aula dele na faculdade quando ele entrou, e ele sorteou um manual de direito civil enorme, gigantesco, o sonho de consumo do Luiz daquela época. E tinha um auditório enorme, e eu ganhei, cara. Eu fiquei maravilhado com o fato de eu ter ganho. Obrigado, doutor. Parabéns. Eu fico feliz, eu tive que comprar a minha coleção dele. Mas eu tenho certeza que, inclusive, valeu a pena cada centavo. Vale. Porque o doutor Flávio Tartucci, além de um excelente karateca, é melhor ainda judoca. Mentira, é melhor ainda jurista. Eu só sabia o karatê, o judô era novidade pra mim. E corintiano roxo. Mas ele pessoalmente falando, agora sem nenhum tipo de brincadeira,
ele é uma das mentes, na minha opinião, mais brilhantes do Código Civil, sobre o direito civil que nós temos na atualidade. E ele tem uma percepção muito humana do direito civil. E talvez seja até por isso que eu goste tanto dele, tanta gente se aproxime tanto das doutrinas do Dr. Flávio. E tendo ele com um cargo, uma obrigação, com uma atribuição tão nobre e relevante para o projeto, qual tom vocês imaginam que a gente pode esperar desse projeto? Eu digo o que eu espero. Eu espero que seja um projeto que vá trazer um olhar de acessibilidade. Tá. Mas eu gostaria de saber a visão de vocês. Para mim, o tom que o projeto está tendo, primeiro é evidente, é a modernização, né? Essa tentativa de acompanhar todas essas mudanças que a sociedade está tendo, e não só de acompanhar em termos legais, mas em termos de acesso real. Não adianta a gente ter dispositivos que são letra morta, que nós temos vários dispositivos que nunca acontecem. Tem que ter efetividade. Né? Exato. Como também eu suspeito que algumas coisas vão cair no desuso. E vai passar 20 anos e vai falar, esse dispositivo não funcionou. Como é típico aqui do Brasil. Sempre tem normas, né, que acabam simplesmente não sendo aplicadas. Tanto por costumes, quanto pelas próprias autoridades, né, a quem compete. Mas eu gostaria que isso não acontecesse. Eu vi um esforço muito grande dele. Eu acompanho muito o Flávio, também foi meu professor na pós. Eu tive aula com ele. Foi só uma, mas eu tive. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu gosto exatamente porque ele é um jurista contemporâneo. Ele está muito preocupado com as questões práticas do ponto de vista da sociedade atual. Como isso não é... Então, quando ele entrou no projeto, ele veio trazer essa visão daquilo que não está acontecendo. Gente, isso aqui não funciona. Isso aqui até funciona, só que a gente tem que dar uma volta enorme para funcionar. Até porque os nossos legisladores eles estão muito afastados da prática, né? Da vida das pessoas naturais, vamos dizer assim. Né? Parece que, pelo menos essa é a minha percepção, parece que o ambiente político de Brasília, muitas vezes, ele é tão diferente do que as massas vivem, que talvez saiam várias situações lá que eles não consigam entender qual é a real necessidade das ruas, vamos dizer assim, como os institutos de pesquisa costumam dizer. Eu vou te dar um exemplo. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos que ter o judiciário se movendo porque o legislativo não se movia. E isso não era novidade. Né? A gente já convivia com essa realidade há muito tempo. E o legislativo simplesmente não tinha interesse em mexer ou não via essa urgência, né? Mas é um exemplo. Então, assim, eu espero desse código esse tom de tentar trazer o máximo possível da contemporaneidade da sociedade, obviamente, de forma legal, de forma coesa, né? Não é terra de ninguém, e essa possibilidade aí de se manter duradouro. Gostaria que o texto final mantivesse isso, né? E inclusive, acho que é a expectativa de todos nós, né? Que o texto mantenha isso. Sim. E eu quero aproveitar o gancho que o senhor trouxe, da contemporaneidade, de ser algo mais par e passo com a realidade, e isso é uma coisa um pouco incômoda, né? O direito tributário, ele avança com a velocidade... Passos largos 100%. Exato. É um grande manga larga marchador da legislação. Agora... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nele. Exatamente. Esse é o cavalo que ganha. É o cavalo chamado direito tributário. Exato. É o mais rápido. É o mais rápido, com certeza. Mas eu acredito que é justamente um dos elementos focais, principalmente naquilo que tangencia as questões sucessórias, né? Porque, como o senhor mesmo disse, a reforma do Código Civil em si, ela não fala só de sucessão, né? Assim, tá longe de falar só de sucessão, mas a gente tem que escolher um tempo, porque se a gente for falar de toda a reforma do Código Civil... uma série de podcasts só sobre exato, isso. Vai ser uma grande série. Que a gente pode fazer, Podemos com certeza. fazer, sem problema nenhum. Mas, olhando especificamente para esse tema, eu acredito que, muito sabiamente, e
eu penso até que nota 10 se foi pensado, nota 1000 se não foi pensado deliberadamente, mas está lá, pelo menos no projeto, é a ferramenta que eu pessoalmente acredito ser a ferramenta que vai garantir, ou pelo menos dar chance para que a contemporaneidade acompanhe e o código, uma vez aprovado, não se torne obsoleto daí 5, 10 anos, é justamente a liberdade para contratar. Quando você tira a prerrogativa de limitar, com grande ênfase, da mão do Estado, que é uma mão lenta para se mover, e você dá para o indivíduo o direito dele escolher, por mais que a escolha dele possa prejudicá-lo, mas foi uma escolha livre, né? Óbvio, ninguém espera que as pessoas façam escolhas para se prejudicar, e não devem fazer isso, mas o Estado, especificamente, justamente por conta do contexto histórico que nós comentamos, já não faz sentido o Estado se preocupar tanto assim esse excesso de proteção. em limitar, né? Concordo. Eu concordo. E assim, primeiro, né, toda vez que a gente fala em negócio jurídico, a gente parte daqueles princípios. É feito em boa fé, é feito atingindo a vontade das partes. Então a gente não está falando de ninguém ser enganado. Isso continua sendo anulável, não vai mudar. E essa liberdade, ela está vindo em várias áreas da sociedade. Você pega, por exemplo, o direito do trabalho, né? Nós estamos tendo uma procura dos empregadores e dos empregados por um regime diferente da CLT. E se você colocar na ponta do lápis, embora a CLT tenha várias proteções, ela tem um dispositivo, que é a sua poupança obrigatória, que talvez fizesse muito sentido numa população de baixa educação. E, óbvio, o Brasil não está no nível da Suíça ainda. Mas a gente já não está nessa situação das pessoas não conseguirem lidar com o próprio dinheiro, se assim quiserem, né? Sim. A gente já tem uma certa consciência financeira, mesmo que não educação financeira, e pode mas ter muito mais. consciência financeira a gente já tem, né? As pessoas hoje têm uma noção mínima do negócio jurídico e conseguem uma noção mínima disso com facilidade. E justamente as limitações impostas que eram completamente justificadas quando... bom, talvez não todos, mas a maior parte delas eram sim justificadas quando foram criadas. Elas trouxeram segurança e impediram o aprendizado. Numa época em que a balança pesava mais para a necessidade de assegurar o futuro da aposentadoria das pessoas que não teriam as condições mínimas para assegurar isso por si só, e hoje a balança talvez não, certamente pendeu para o outro lado. Você tirar o controle do FGTS, por exemplo, da obrigatoriedade do FGTS e a forma do FGTS ser obrigatória como pelo controle do Estado, tecnicamente falando, você está sujeitando sim as pessoas a perderem todo aquele dinheiro de uma vez. Claro, só que a probabilidade disso acontecer hoje, como vocês bem observaram, é muito menor do que antes. E até é engraçado observar que já existia fundo de garantia desde antes de 64. Né? Mas não sei se vocês sabem, uma curiosidade, o fundo de garantia ele passou a ser obrigatório em depósito na Caixa Econômica Federal a partir do governo militar. Antes era possível ser feito em bancos privados. Né? Mas é exatamente isso, porque o fundo de garantia ele não tem, na prática, o efeito de proteger o trabalhador. Ele tem o condão de financiar projetos públicos abaixo das taxas de juros, que é o caso, por exemplo, dos imobiliários. Ele virou uma fonte de financiamento pura e simplesmente. Tanto que não são raros os anos, não a maioria deles, em que ele rendeu menos que a inflação. 2%, 3% ao ano. A inflação no Brasil, se ela chegou em 2% ao ano, eu não me recordo. Quer dizer, se ele tivesse o condão de remunerar o trabalhador ou de trazer para ele alguma segurança financeira, ele falhou miseravelmente. Ele falhou. Aí trouxe outros benefícios sociais, e isso com certeza é relevante. Sim. Não é nem o objeto da discussão hoje. Mas é exatamente essa questão de você tolher do indivíduo a liberdade de administrar o fruto do seu trabalho. Né? E uma vez eu fiz um pensamento, a gente lembra muito do feudalismo, né? Uma época ruim. Você trabalhando na terra do senhor feudal, e você destinava para ele 10% da sua produção.
e mais 10% talvez ali para a igreja, que também era um tipo de senhor feudal. E ficava com míseros 80%. No nosso modelo hoje, você destina uns 30% para impostos, 8% fundo de garantia, impostos diretos, não estou nem falando dos indiretos, tá? Porque o imposto de consumo é o favorito do Brasil. Sim. Então você só trabalha com 60%, 50% da sua renda de verdade. É um sistema pior que a vassalagem. Exato. Se você parar para pensar. Ou seja, em termos de liberdade. Você não promove crescimento social de maneira nenhuma. Não, nenhum. Não consegue fazer o indivíduo ascender socialmente. Não faz. Então, eu gosto muito da liberdade. Pro bem ou pro mal, o indivíduo ele tem que poder mover o seu patrimônio, mover a sua vida. Tudo. É claro, aí vamos ter problemas, vai corrigindo, o Estado não deve desaparecer jamais, porque sem Estado também não funciona. Né? Acho que uma anarquia constitucional não tolir abusos, tolir ilícitos, mas não tolir a liberdade. E não é nem um capitalismo de livre mercado extremo, pelo contrário, é um regime de liberdade de direitos. Aquilo que é disponível, que seja disponível. Né? Dinheiro é o bem mais disponível que nós temos. Hoje a gente tem muitas coisas disponíveis, porém tuteladas. Exato. Né? Por que eu vou tutelar o dinheiro de uma pessoa capaz? Não tem nexo isso. Não faz o menor sentido. E a herança é a mesma coisa. Então esse código trouxe algumas ferramentas, essa nova proposta, né? Para nos trazer mais liberdade na forma como você vai designar a sua sucessão, como os herdeiros vão entrar ali, que momento que isso vai acontecer. Né? Pelo menos é o que nós esperamos. É o que tudo indica, né? Sim. E pensando em efeitos práticos, né? Até para a gente poder se encaminhar para o final aí do nosso bate-papo. Claro. Infelizmente, eu acho que daria para a gente fazer pelo menos mais uns 15 episódios seguidos. Com certeza. Com certeza. Se vocês não tiverem que voltar para as casas e famílias de vocês, a gente pode seguir. Eu acho que não é uma Nós podemos boa agendar ideia. outros dias, é mais fácil. Mas, enfim. Pensando em efeitos práticos, o que vocês imaginam, mais uma vez, a gente está diante de projetos, diretrizes e não do negócio pronto. Né? O que você, pensando apenas no que a gente tem em mãos e como um horizonte, e né, sabendo quem está à frente, o que a gente pode esperar como efeito prático na vida do indivíduo, da família empresária, do homem do campo, né, da sucessão não apenas talvez efeitos práticos não apenas na sucessão do patrimônio em si, mas talvez efeitos que possam se desdobrar para a sucessão do legado. Pensando no que nós temos. Que efeitos práticos que vocês destacariam? Se for pensar em um aspecto assim, na ponta da língua, né, a relação familiar muda. Porque nós já tivemos uma alteração nesse projeto do papel do cônjuge sobrevivente. Ele já não concorre mais. Então, quando você fazer o seu planejamento, se você fosse pensar exclusivamente em um testamento, se você tinha um regime de separação de bens, por exemplo, ou de comunhão parcial com bens que não se comunicavam, que já era uma celeuma por si só, porque criava uma confusão de você ter que traçar o que era, o que não era individual, e sumiu. Sim. Você já tinha que pensar, a minha esposa, que não é mãe dos meus filhos, vai ficar com metade da herança deles. Mesmo porque em vida eu optei por não dar patrimônio para ela, não dividir o meu patrimônio, elegendo uma separação de bens. Então você tinha que dar uma forma de contornar isso. Não é mais um problema. Ela não concorre mais. Ela nem é uma herdeira necessária mais. Você vai deixar para ela se você assim quiser, né? Na esfera sucessória. Então, muda totalmente. Totalmente. Você não tem mais o risco de entrar alguém que você não quer na gestão da empresa. E pode ter vários motivos. Não é porque você não gosta da pessoa. A pessoa simplesmente não tem o know-how para isso. E ela seria uma herdeira de cotas, não será mais. Isso pode estar completamente delineado e é muito legal, né? Certos conceitos que eram, tipo, eu não vou chamar de tabu necessariamente jurídico, mas eu vou chamar de vedações, sabe aquelas coisas que você evita. É quase que reativo falar, isso é proibido, isso não pode. Né? Contratar a herança de pessoa viva, né? É uma coisa que se você... Você não pode dispor dos bens individuais, mas poderá. Mas poderá.
Né? E um elemento interessante é, por exemplo, esse efeito prático que o senhor comentou é um efeito prático muito legal justamente para os planejamentos sucessórios. Exato. Porque pensem comigo, né? Você que está acompanhando em casa e está pensando, de repente, ali, está passando agora por um processo desse, de planejamento sucessório. Você necessariamente, né, se eu tenho os dois cônjuges vivos ali, eu tenho que levar em conta o outro cônjuge, que não é o proprietário ou controlador do patrimônio, nessa partilha que eu estou planejando que devo ocorrer. Eu devo, ou no mínimo, considerar o que seria a parte de direito dessa pessoa, para que eu não crie uma confusão e um problema quando o evento morte falecer. Eu quero prover solução, né? Eu não quero prover mais uma fonte de problema. Uma vez que eu não precise levar em conta o cônjuge sobrevivente, caso assim eu não queira, né, eu posso inseri-lo sim como um dos sucessores. Mas aí eu estou volitivamente fazendo isso. Liberdade. Liberdade, exatamente. Abra as asas sobre nós. Exato. Por favor. E eu faço isso muitas vezes até preservando de uma maneira muito mais natural do que com contornos jurídicos, por exemplo, que vão invadir o direito societário, que hoje é muito do que a gente precisa fazer, porque a gente não tem essa liberdade hoje, que vai se tornar muito mais simples eu transmitir patrimônio. Muito mais simples. Sim. Outra coisa que entrou, né, de imediato também, e vem nessa linha, você poder designar o patrimônio. Em que pese você tenha 100 milhões para distribuir, mas aquela casa eu quero que fique com Ciclano. Isso você pode fazer em vida e não ter mais uma dificuldade. E para minha esposa, por exemplo, que eu quero abarcar ela, mesmo que a lei não me exija mais, eu vou designar para ela cotas de um fundo de investimento ou algo nesse sentido. Mas não a empresa, porque a empresa eu sei que ela não sabe tocar, ou eu não quero que ela toque. E eu falo a esposa, mas pode ser o esposo também, porque hoje em dia nós temos mulheres empresárias que são protagonistas. Exato. Ninguém pensa nisso, não pensa sempre no homem, né? Pelo contrário. Né? Então, é outro instrumento muito relevante. E também a questão dos cuidados no final de vida. Né? Não sei se vocês observaram com cuidado, mas aquele herdeiro que cuida do ascendente consegue até acessar antecipadamente até 10% dessa herança. Geralmente ele é bem esquecido nessas situações. Pois é. Sofre muito porque para a vida completamente, inclusive profissionalmente, né? Exato. É afetado ali, cuida dessa pessoa idosa por 10 e vem aquela anos, questão da muitos longevidade. anos. Ninguém está morrendo com 60 anos mais. Fica 20 anos muitas vezes fora do mercado de trabalho, Sim. cuidando só daquela pessoa. Sim. E em tese, né, a família toda se afasta, não ajuda a cuidar. Sobra para um só. E na hora de quando dividir, falece, todos recebem iguais. É igual, não tem nenhum benefício, teve que bancar tudo aquilo, às vezes, do próprio bolso. Então agora já tem alguns instrumentos para ajudá-lo, inclusive para aqueles que abandonaram, talvez até serem deserdados. Sim. Ampliou um pouco esse rol da deserção. O que é interessante, porque a deserção antes era algo muito... Ainda é, né? Não estamos falando de um projeto. O projeto novo ele não resolveu, ele melhorou. Entendi. Na minha visão, ainda cai no judiciário, porque as causas de deserção sempre têm que ser validadas no judiciário. Ainda não são subjetivas, mas são... mas dá muito mais respaldo para o próprio judiciário poder decidir favoravelmente. Acho que sim. Assim, acho que sim. Acho que não dá nem para falar dá mais respaldo. Possivelmente dará. Potencialmente dará, porque a gente não tem nada aprovado. Sim. Né? Doutor, para a gente poder fechar, porque infelizmente tem muito mais assunto. Tem muito mais assunto, mas o nosso tempo urge, eu sei. Mas para a gente poder fechar, nós aqui temos atuações profissionais distintas, porém complementares, e temos, acho que posso dizer que casos muito parecidos tangenciam, né, as nossas áreas especificamente. E pensando, né, nos clientes que nós atendemos, pensando no mercado que a gente atende, né? Famílias empresárias, empresários individuais,
produtores rurais, essas pessoas, e tantas outras também, claro, mas qual é, apesar de não ter um texto aprovado, qual é ou quais seriam os riscos de permanecer numa inércia frente às possíveis mudanças que a gente pode esperar, não no detalhe, porque no detalhe não dá para saber, mas em linhas gerais. Olha, não são tão diferentes dos riscos que nós temos hoje. Risco de multa. Quantas vezes nós pegamos casos de família que passaram 10 anos e não fizeram um inventário? A multa do ITCMD vai crescendo aqui no estado de São Paulo todos os anos. Sei que é legislação tributária estadual, mas é um problema. Sim. A falta do planejamento. E aí, se nós estamos trazendo hoje ferramentas dentro do Código Civil, dessa proposta de código, que nos permitem delinear muito mais a vontade, a distribuição e até tornar a sucessão um processo rápido, né? Não procurar isso de forma antecipada fomenta a discussão entre os herdeiros no futuro. Porque se eu estou dando para o autor da herança o direito dele distribuir melhor, organizar isso em vida, eu estou fazendo isso para evitar os famosos inventários que duram 20 anos, 30 anos. Não sei se você sabe, mas a ação mais longa do Brasil é um inventário. Diz respeito ao um imóvel da família real. Que tem discussão com o poder público. Não acabou até hoje. São o quê? 200 anos? Por aí. Por aí. Claro, é fora da curva. Mas inventários são ações que hoje se estendem por 10, 20 anos, muitas vezes. E por quê? Discussão entre os herdeiros, na maioria esmagadora. Então, a inércia, você vai estar fomentando essa discussão. Porque você hoje vai ter esse poder de pacificar, estruturar, seja através de testamento ou através de outras ferramentas, uma resolução simples e rápida, menos onerosa para os seus herdeiros, para eles terem dinamismo, né, na gestão desse patrimônio, e você vai estar optando por não fazer isso. Você vai estar optando por, quando você não estiver mais ali, deixar eles começarem uma briga. Não é proveitoso. Certamente, como até mais cedo o senhor disse, eu estava comentando, a reforma do Código Civil, ela não poderia ter um olhar diferente que não um olhar de trazer mais verdade para as relações jurídicas familiares. E tem a capacidade de trazer uma sensação maior de justiça, uma sensação maior de equilíbrio, justamente para essas relações, né? Obviamente, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque ainda não está, né? E nem sabemos quando ela vai entrar em vigência. Ela vai entrar em vigência, mas já fica o convite para o senhor para podermos retomar conforme o projeto for tendo avanços, para seguirmos comentando, porque certamente é um tema que, quando tomar um corpo mais efetivo, vai provocar necessidade de movimentação não só dos profissionais da área jurídica, para a gente poder atualizar cronogramas de trabalho, atualizar formas, viabilidades, instrumentos, mas vai talvez provocar, vai ser um instrumento de mudança social. Eu concordo, tá? Se for para falar algo para finalizar isso, é que a promessa desse novo código é modernizar as relações sociais no Brasil, do ponto de vista legal. Então, com certeza, se tiver um convite, se tiver oportunidade, eu volto. O papo foi muito bom. É gostoso discutir com pessoas com mentes, né, que analisam como a minha, como a nossa, né, o lado jurídico, o lado, não só o jurídico, o lado financeiro, né, de toda essa situação. Então, se tiver um avanço, um novo convite, vai ser um prazer retornar. Está convidado já. Sinta-se convidado. Bom, pessoal, eu acho que a gente infelizmente precisa encerrar aqui. Doutor Orlando, passo do Luiz as minhas palavras. Sinta-se muito bem-vindo para voltar, para estar aqui com a gente. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por hoje. Bom, nós vimos aqui que a reforma do Código Civil não é apenas uma atualização de regras, mas talvez até um instrumento de pacificação social, né,
que vem muito de encontro àquilo que a gente precisa nas relações sucessórias, relações patrimoniais, né, que por muitos anos estiveram em discussão, mas não com um olhar assertivo, né, principalmente de um corpo de juristas tão qualificados como a gente tem hoje discutindo esse assunto. Então, para famílias, para gestores patrimoniais, é muito importante esse conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, curte a nossa página, compartilhe esse conteúdo, faça ele chegar para mais pessoas, para que a gente continue produzindo conteúdos muito relevantes como esse. Com certeza nós teremos mais encontros como esse, porque esse é um assunto muito importante, fala de questão patrimonial, fala de situações sociais que a gente precisa tratar e que são, em alguma medida, urgentes. Muito obrigado, pessoal.